Bom dia a todos. Continuando então os comentários da obra-chave para a Teosofia, capítulo 2, páginas 29 até a página 32. Teósofos e membros da Sociedade Teosófica. Aqui tem vários pontos então que eu gostaria de destacar. Primeiro que há uma diferença ali que a Blavatsky determina entre os membros leigos e os estudantes, né, da sabedoria oculta. Porque entre os membros, né, há aqueles que não têm tanta inclinação ao estudo do ocultismo. Claro que vão participar de eventos, estudos, palestras, mas acabam não tendo, né, essa inclinação, o que também não tem problema nenhum, já que o resumo da teosofia é altruísmo, essa pessoa pode colaborar de diversas outras maneiras, né? Então é classificado aqui como membro leigo. E tem aqueles, né, que se dedicam então à tentativa da compreensão dos mistérios. E a pergunta é se esses membros, né, que se dedicam ao estudo dos mistérios seriam então os autênticos teósofos. E a Blavatsky responde que não necessariamente, né, que a não ser que eles tenham se demonstrado como tal. A questão então do teósofo é uma questão de conduta de vida, né? Então é importante salientar isso, que ninguém se torna um teósofo ou mesmo um teosofista. O teosofista seria algo menos, né? Seria o estudante de teosofia. O teósofo seria aquele que já está renunciando à própria personalidade aqui em favor da humanidade, né? É um pouquinho mais além. Mas tanto teósofo como teosofista, ninguém se torna simplesmente se filiando a esta ou aquela instituição, né? Nem mesmo a sociedade teosófica. Então a filiação, a simples filiação não é garantia de nada, tudo vai depender das ações da pessoa. Outro ponto importante que ela salienta aqui, que, que existem teósofos fora da sociedade teosófica, mesmo fora do ciclo interno, né? Então, ser um teósofo não, é uma condição que tem a ver com a conduta da vida, e não a filiação a esta ou aquela instituição. Então esse é um ponto importante, né, que a própria fundadora aqui da Sociedade Teosófica deixa isso bem claro, né? Então a Sociedade Teosófica não inventou os teósofos, né? E nem todos os membros são teósofos e nem só membros são teósofos, né? É um termo que ela utilizou, que já existia inclusive, né, cunhado pelos neoplatônicos de Alexandria, e que se refere a um certo tipo de conduta e não a uma filiação a isto ou aquilo. Ah, aqui, de novo, né, ela fala sobre as vantagens. Ainda sobre essa primeira pergunta, tem mais um ponto importante para salientar, que muitas vezes, né, o pessoal, a filiação à sociedade teosófica, lembrando que não exige nenhum tipo de comportamento muito especial, a não ser o cumprimento do primeiro princípio, que é o da fraternidade, sem distinção de credos, etnias, casta, né? Ah, mas algumas pessoas se assustam, né, com algumas orientações e sugestões da literatura teosófica, como o vegetarianismo, né, um que o pessoal geralmente considera difícil, lembrando que é uma orientação e não uma exigência, né. Existe a escola esotérica dentro da sociedade teosófica, que daí sim, é um pré-requisito para adentrar nela, mas não a sociedade teosófica, né. Muitos membros estão na sociedade teosófica há muito tempo e não participam da escola esotérica. Ah, Portanto, não tem nenhuma obrigatoriedade de nenhuma dieta, nem nenhum outro tipo de comportamento muito especial. Mas há sim a orientação, né, evidente em diversas obras sobre algumas questões. E o pessoal acha difícil, né, essa questão, principalmente da alimentação, eu noto. E algo que eu sempre refleti, né, que o pessoal está preocupado com o vegetarianismo, eu estou preocupado com a renúncia da própria personalidade. O que ela cita aqui nessa pergunta e exatamente nessas palavras, né? Então a renúncia da própria personalidade. Então a renúncia do eu inferior, a esquecer de si mesmo e viver para o mundo, né? Ser um canal da, do progresso evolutivo, aí um agente do progresso evolutivo, ou como diz o Krishnamurti, né, aos pés do mestre, né? Uma pena na mão de Deus. Isso sim é difícil, e não a dieta vegetariana, né? Então
Isso é o que caracterizaria, né, um verdadeiro teósofo. É a pessoa que ela já não vive mais para si mesmo, né? Nós temos, se a gente for pensar na história, aí, tem várias pessoas, né, que arriscaram a própria vida, correram risco de vida recentemente, né? Tem, sei lá, o Nelson Mandela, né? Certamente é um teósofo, né? Sem saber, né? Sem saber esse termo, sem usar esse termo, mas é a pessoa que vive dessa maneira, né? Ela renuncia à própria segurança, próprio conforto, por um ideal maior, em benefício, né? De mais pessoas, em benefício do planeta, do mundo. Então, aquela pessoa que arrisca a própria vida pelo todo. Esse sim seria um teósofo. Ah, novamente aqui sobre as vantagens da filiação à sociedade teosófica, ela diz que a única vantagem, então, seria a questão de receber, né, as instruções esotéricas do estudo, então, que é a questão da literatura. E ela também afirma, então, na época, que não haviam outras obras no Ocidente que traziam esses mesmos conhecimentos. Eu sei que hoje existem, né, outras obras e várias vertentes, mas é importante lembrar também que a maioria delas, se não todas as autênticas, beberam da fonte da teosofia, beberam da literatura teosófica, né? Então, a gente pode pensar em várias aqui, que muitas são até dissidências diretas. Então, membros da sociedade teosófica que saíram fundaram outra. E mesmo as que não são dissidências, é nítido, né, a influência da literatura. A gente vê que tem conceitos que foram retirados dali. Então, foi realmente a Helena Blavatsky, né, que abriu esse conhecimento oculto, né, para o Ocidente no século XIX de maneira clara e precisa. Então não é que esse conhecimento não existia, ele existia, mas ele estava, né, como ela relata aqui, de maneira simbólica, o que dificulta a compreensão. Então se tu não tem mais as chaves ali para decifrar aquilo ali, né, tá criptografado ali, né? Então a literatura teosófica ela traz essas questões do misticismo e de maneira clara e precisa, e de maneira científica, acho que isso que é o principal. De maneira científica, que não vai necessitar necessariamente de fé, mas a pessoa vai poder investigar por si mesma e comprovar se aquele princípio é autêntico através da própria experiência e dos testes que realizar. Ela até salienta aqui, né, que existiam vários espiritualistas na época, ocultistas, mas nenhum deles concordava, né, nos assuntos principais, porque justamente cada um fazia o seu próprio estudo. Também foi questionada, né, se é possível alguém chegar ao deputado sem o auxílio de uma escola. Ela diz que sim, é possível, mas a chance de falhar é muito grande, né, justamente por estar sozinho. Então é muito mais fácil a gente se autoiludir, se enganar, né, o grupo ele nos ajuda. Mas é possível, óbvio, né? Para raras almas mais maduras, certamente não necessitam de tanto auxílio quanto nós, né? Mas infelizmente a maioria de nós ainda está num nível muito básico, né? Muito fácil tropeçar no caminho aí.